Fala pessoal, nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante da Fundação Carlos Chagas sobre sequências numéricas. Olha só, dada a sequência 101, 2002, 30.003 e assim por diante, ele explica que seu décimo termo é 10, seguido de vários zeros e 10 no final. Então você deve ter percebido, né, que cada um desses números ele é formado da seguinte maneira. Nós temos um mesmo número no início e no final e uma quantidade de zeros entre eles. E perceba que a quantidade de zeros é justamente o número que está no início e no final. Aqui eu tenho 2 e 2, eu tenho 2 zeros entre eles. Aqui eu tenho 10 no início, 10 no final. E vamos contar quantos zeros nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é exatamente essa a lei de formação. Por exemplo, quem seria o 25º termo? Seria o número 25, seguido de 25 zeros, 25 zeros, e um 25 lá no final. Beleza ou não? É assim que você forma os números dessa sequência. Pois bem, ele quer saber o seguinte: o maior termo dessa sequência que é menor do que 10 elevado a 100. Inclusive, esse é um número muito famoso. Esse número 10 elevado a 100, ele é conhecido como Google. E foi daí, inclusive, que surgiu o nome do Google. Os caras lá que criaram o Google, eles queriam um número, né, que desse uma ideia de algo, né, muito grande. E existe esse número na matemática, Google. E aí, quando os caras descobriram que existia esse número, né, eles escutaram a palavra Google e escreveram de outra maneira, sem querer, não sei se foi um erro, se foi proposital, mas aí a palavra Google vem desse número, que é 10 elevado a 100. E quem é 10 elevado a 100? É o número 1, seguido de 100 zeros. Beleza? Bom, então vamos analisar aqui as potências de 10. Por exemplo, 10 ao quadrado é o número 1, seguido de 2 zeros. 10 ao cubo é o número 1, seguido de 3 zeros. Isso quer dizer, então, que 10 ao quadrado tem 3 algarismos. Porque é o número 1, algarismos. É o número 1, seguido de 2 zeros. O número 10 ao cubo é o número 1, seguido de 3 zeros. Então, ele tem quantos algarismos? 4 algarismos. E o que é que eu estou querendo mostrar com isso? Que o número 10 elevado a 100 é o número 1 seguido de 100 zeros. E se eu tenho 100 zeros, contando ainda com o algarismo 1, nós temos aqui 101 algarismos. Ou seja, o número 10 elevado a 100 é um número que possui 101 algarismos. Então é claro que para que um número seja menor do que ele, vai ter que ter uma quantidade menor de algarismos, tá? Porque esse é o primeiro número de 101 algarismos que existe, né? Porque todos esses algarismos são iguais a zero, e aí eu tenho o algarismo 1 aqui na esquerda. Então, para que um número seja menor do que ele vai ter que ter menos de 101 algarismos, beleza? Bom, quem seria o 95º termo dessa sequência? Olha só, o 95º termo dessa sequência é o número 95, certo? Eu vou começar com 95. Vou colocar quantos zeros? 95 zeros. 95 zeros e 95 no final. Esse é o 90º termo da sequência, de acordo com essa lei de formação aqui. E quantos algarismos nós temos aqui? Olha só, eu tenho 95 zeros, 96, 97, 98, 99. Então, esse número aqui tem 99 algarismos. Bom, depois do 95º vem o 96º. Quem é o 96º termo dessa sequência? Olha só, o 96º termo dessa sequência, deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço, ele vai ser o número 96, seguido de 96 zeros e 96 no final. Então, quantos zeros ele tem aqui? 96 zeros. Então, quantos algarismos ele tem?
Bom, eu tenho 96 zeros aqui no meio, 97, 98, 99, 100. Ou seja, ele tem 100 algarismos. 100 algarismos. Ou seja, eu já tenho certeza que esse número é menor do que 10 elevado a 100, porque ele tem uma quantidade menor de algarismos. Então, até agora, o 96, o termo de posição 96, é o maior termo que é menor do que esse número. Quem está ganhando até agora é o 96. Bom, se eu for testar agora o 97º, o 97º termo vai ser o número 97, seguido de 97 zeros e o 97 no final. E veja que ele possui 97 algarismos, 98, 99, 100, 101. Esse número aqui possui 101 algarismos e é maior do que ele. Ou seja, o 97º, o 98º e o 99º, é claro que todos serão maiores do que esse número. Então, desses números, quem é o maior deles, que ainda é menor do que esse número aqui, é o 96º. Por quê? Porque ele tem 100 algarismos e 100 é menor do que 101. Então, a resposta da nossa questão está na letra